Oi, meninas! Vamos agora para a nossa última parte da aula. Talvez a gente não consiga acabar essa aula ainda hoje, mas a gente não precisa de tanta pressa, porque como não tem a interação de vocês, eu acabo falando muito além, né, do que nós viríamos em uma única aula. E contando que também a gente está sem as nossas aulas práticas. Mas vamos então para o nosso último vídeo nesta semana. Semana que vem nós não teremos aula, porque é recesso, né? A gente vai ter ali recesso do dia 21, que está previsto em calendário acadêmico. E aí depois a gente retoma, tá? Com as nossas videoaulas até quando for necessário, tá bom? Com muita vontade de fazer nossas aulas práticas. Estava até pensando se eu não podia ir lá na faculdade sozinha fazer aula prática para vocês. Mas não é possível, né? A gente sabe que o melhor mesmo é o máximo que a gente puder ficar em casa e evitar contato para que passe o quanto antes. Bom, falando agora da beta-amilase, né? Alfa-amilase são enzimas que degradam ligação do tipo alfa, beta-amilase são amilases que degradam ligação do tipo beta, tá? Então, são exoenzimas que hidrolisam exclusivamente as ligações glicosídicas beta, perdão, do 1,4 do amido, a partir de extremidades não redutoras, liberando unidades de maltose, convertendo o carbono alfa para beta. Então, elas até clivam ligações alfa 1,4, mas depois elas convertem o carbono anomérico de alfa para beta, certo? Então, elas clivam alfa, mas depois elas convertem esse carbono para o tipo beta. Olha aqui, para a gente entender o que é isso, professora, né? Ó, aqui eu tenho uma glicopiranose do tipo alfa, o hidrogênio do carbono anomérico para baixo. Quando elas clivam, elas convertem a glicopiranose para o tipo beta. A hidroxila do carbono anomérico muda a configuração. Então, aqui eu tenho alfa-glicopiranose, beta-glicopiranose, tá? O carbono anomérico, ele vai ficar do tipo beta. É isso que as betas, né? É esse tipo de reação que a beta-amilase faz. Mesmo que ela clive a ligação alfa 1,4, ela vai converter o monossacarídeo em configuração beta, tá? Então, eu tenho as beta-amilases agindo, ó, em regiões específicas, né, ó. Aqui eu tenho as alfa-amilases e as dextranases que vão fazer as ligações de ramificação, tá? E aí, mesmo que a beta-amilase libere uma molécula do tipo alfa, ela vai converter em molécula do tipo beta, beta-amilase. As beta-amilases são produzidas principalmente por vegetais, encontradas em batata doce e grão de soja, né? Quando eu quero usar beta-amilase, é removido na indústria da soja, né, industrialmente. A hidrólise de amido por beta-amilase vai produzir 90% de maltose. Olha a maltose ali de novo, a gente falando da maltose, né? Se eu quero obter maltose, eu vou usar beta-amilase ou alfa-amilase? Beta-amilase, porque ela vai liberar a maltose. Dependendo do meu objetivo, eu quero a enzima que vai liberar o produto de meu interesse. E apenas 10% de glicose, certo? Aqui eu tenho a molécula de maltose, ó. O que é uma maltose? Duas moléculas de glicose. Então, ela libera 90% desse disacarídeo e 10% fica na forma de glicose livre, né? Clivada, sozinha e isolada. Então, beta-amilase, obtida principalmente de batata doce e soja. As glicoamilases removem unidades de glicose a partir de extremidades não redutoras das cadeias tanto de amilose quanto de aminopectina. Vai clivar ligação alfa 4, alfa 3, alfa 6. Teoricamente, converte o amido em glicose. Como assim? Libera a molécula de glicose já isolada. Na prática, precisa de alfa-amilase junto com a glicomilase para eu ter a minha glicose livre sozinha.
Quando a concentração de glicose é muito alta, catalisa a formação de isomaltoses, né, que seria o disacarídeo glicose alfa 6, alfa 6. Produzidas por micro-organismos, como aspergillos e risópolos, que vão trabalhar num pH de 4 e uma temperatura entre 50 e 60 graus. Então, se eu preciso de glicoamilase, eu vou pegar principalmente dos micro-organismos. A aplicação industrial, bebida alcoólica, tá? Então, as fermentações que proporcionam a produção de bebida alcoólica, certo? Eu uso leveduras alcoólicas. Mas vamos lá, temos um problema aqui. Micro-organismos fermenta amido? Não, não fermenta amido. E aí, o que eu tenho que fazer? Opa, aqui. Não, pois não produzem amilase, né? Então, o micro-organismo não produz amilase. O que eu tenho que fazer se eu quero a produção de uma bebida alcoólica? Eu vou ter que introduzir a amilase, certo? Então, vamos aqui, ó. Deixa aqui no cantinho. Antes da fermentação, é indispensável a etapa da sacarificação do amido, que vai ser o quê? A hidrólise do amido à glicose e maltose, além de maltodextrina. Então, antes de fazer o processo da produção da bebida alcoólica, eu preciso clivar o amido, porque as leveduras não fermentam o amido inteiro. Então, eu tenho que fazer a sacarificação, né? Que eu vou hidrolisar o amido, quebrar esse amido em moléculas de glicose e maltose. Aí sim, posso ter ação, né, das enzimas das leveduras. Para produzir o álcool a partir do amido, então são necessárias 3 etapas: a gelificação do amido, depois a destrinização e depois a sacarificação em açúcares. Fermentação alcoólica e destilação. Tá? E no processo tradicional, a sacarificação é feita por bolores e a fermentação por leveduras. Por que a fermentação tem que vir depois desse processo? Porque as leveduras não têm enzimas que vão degradar o amido, certo? Agora que os açúcares foram clivados, depois de todos esses processos, né, o amido foi clivado em unidades menores, como glicose e maltose, aí sim as leveduras conseguem fermentar esse açúcar e produzir o álcool. Então, não é simplesmente sem conhecimento nenhum de enzimas que eu vou conseguir fazer um processo de fermentação. Não adianta nada eu jogar uma levedura lá com um carboidrato e eu não vou ter produção de álcool, porque a levedura ela não vai conseguir fermentar essas grandes moléculas como o amido, ela precisa de moléculas menores para fazer a fermentação, certo? Então, são etapas necessárias antes de ter o processo fermentativo por leveduras. Então, às vezes eu vou usar algum tipo de fungo, alguma outra enzima, né, no processo da sacarificação, para depois eu ter o processo da fermentação. Aqui a gente tem uma imagem ó, de um laboratório, né, o processo de sacarificação, que mostra um sistema com solução de 20% em massa, agitador e banho-aquecimento, então é mantido aquecido. Foi obtido desse artigo, depois se vocês quiserem dar uma olhada no artigo, né? Então eu tenho aqui o processo sendo realizado para que eu tenha moléculas pequenas de carboidratos livres, já clivadas, para que a levedura consiga, então, clivar e fazer o processo de fermentação, certo? Olha só isso aqui que interessante. Dependendo do país, eu tenho uso específicos de amilase. Então, na Europa, países andinos, que usa malte, vai usar amilase vegetal para a produção de cerveja e uísque. No Oriente, na América do Sul, usa amilase de fungo para produzir saquê e tiquira. Tiquira, eu não sei se fala assim, eu nunca bebi, não sei. E os índios amazônicos, né, os índios da Amazônia, usam amilase de animal, a saliva, para produzir caxiri, cauim e bebidas à base de mandioca e milho. Dependendo do que você vai fermentar, você tem que ter uma enzima específica para aquilo e um preparo específico, né,
dependendo do tipo de alimento, de substrato que você usa, senão a fermentação não ocorre. Certo? O processo da maltagem a gente fala na próxima aula. Aqui a gente vai entrar um pouquinho ali na produção da cerveja. Talvez a gente deixe até para quando a gente estiver falando de cerveja mesmo. Beleza, meninas? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana. Aproveitem aí essa semana para estudar. Semana que vem a gente está de folga.